vídeo importante porque a gente tem muitas informações depois de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. E o que aconteceu ontem no Maracanã nós não podemos normalizar, não podemos achar brincadeira, não podemos aceitar que torcedores ou jornalistas que torcem para times rivais brinquem com essa situação, porque aquilo ali é para revoltar qualquer torcedor apaixonado por futebol, inclusive os brasileiros, porque os torcedores que torcem para clubes que estão disputando a Libertadores deveriam ficar preocupados, porque eu não considero o que aconteceu ontem no Maracanã apenas erro de arbitragem. Eu acho que vai além disso. Eu vou trazer informação, porque já adianto, a expulsão do Gonzalo Plata ela foi anulada pela Conmebol. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação, a gente vai trazer informação e eu vou dar a minha opinião sobre tudo o que aconteceu na noite de ontem no Maracanã. Porque, repito, isso não pode cair no esquecimento. Foi um dos maiores roubos da história do futebol, sobretudo na Libertadores. A gente vai trazer todas essas informações, as minhas opiniões, as minhas análises, mas foi uma nota oficial muito bem escrita sobre tudo o que aconteceu na noite de ontem, lá no Maracanã, na vitória do Flamengo sobre os Estudiantes por 2-1. Nessa nota oficial, o Flamengo avisou que iria pedir à Conmebol a anulação da expulsão do Gonzalo Plata, inclusive citando outros casos, como o caso, por exemplo, do Dedé, então o zagueiro do Cruzeiro, quando foi expulso de uma maneira errada no jogo contra o Boca Juniors, e aí a Conmebol analisou o lance e viu que de fato foi um erro, voltou atrás e anulou o cartão vermelho. Então, torcedor rival que está debochando, não é a primeira vez na história que a Conmebol volta atrás em um cartão vermelho. Voltou agora com o Gonzalo Plata. A Conmebol entendeu que a arbitragem de fato errou na expulsão do Gonzalo Plata e por conta disso voltou atrás. O Gonzalo Plata está apto para jogar a partida da volta na próxima quinta-feira lá na Argentina. Eu já vou falar sobre isso, tá? Por quê? Não adianta só voltar atrás do cartão vermelho. O estrago já foi feito. Sabe por que o estrago foi feito? Porque o Flamengo tomou o gol por conta dessa expulsão. Se o Flamengo não tivesse sofrido o gol, o placar poderia ter sido 2-0, um placar muito mais elástico. E o José Boto, ele deu uma rápida entrevista ao Seleção Esporte TV e falou o seguinte: foi reparado o erro em relação ao Gonzalo Plata, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue nos fazer aquilo de uma forma quase arrogante, porque não é só o lance do Plata, são outros lances. Eu estou muito preocupado com o que pode fazer fora da nossa casa, porque nós gostávamos que as coisas fossem seguidas dentro de campo. Gente, vamos lá. Foi tudo um absurdo o que aconteceu ontem. Primeiro, o pênalti em cima do Samuel Lino no primeiro tempo, aquilo ali foi pênalti. Os cartões que toda hora ele aplicava para os jogadores do Flamengo, cartão amarelo, e para os Estudiantes, ele não aplicava. As faltas, o jogo sendo parado a todo momento no segundo tempo. A expulsão do Gonzalo Plata foi um absurdo, gente. Foi um absurdo, foi na frente dele. Ah, mas gente, não precisaria do VAR. Ele viu que não foi falta. Ele viu que foi falta no Gonzalo Plata. A falta foi no Gonzalo Plata. Não era para o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata não fez a falta e não era para ele levar amarelo. Inclusive, eu acho que o Gonzalo Plata não deveria nem ter levado o primeiro amarelo. E para mim, o mais absurdo de tudo, porque isso com a arbitragem, vocês podem justificar, aqueles que estão debochando do Flamengo, isso eu não vou aceitar, vocês podem justificar dizendo, a interpretação, é um erro, ele errou. Gente, o quarto árbitro parar ao lado do técnico do time dos Estudiantes e avisar para tirar um jogador porque ele estava pendurado, isso para mim é um escárnio, é um absurdo. Mas tem ex-jogador que alega que isso é normal. É normal o árbitro, durante o jogo, de uma maneira literal, ele está ali tentando tomar conta do jogo, ele faz parte do jogo. O quarto árbitro, de uma maneira mais calma do mundo, parar ao lado do técnico e avisar, isso para mim é um absurdo. Absurdo. O Flamengo foi roubado ontem. Não tem outra palavra para falar sobre isso. Foi roubado na cara dura, dentro do Maracanã.
E o José Boto está certo. Se isso aconteceu dentro do Maracanã, vai acontecer na Argentina também. Isso é a minha opinião. A Conmebol não quer mais uma final entre clubes brasileiros. Ficou nítido. Ficou nítido. Porque o que foi feito ontem no Maracanã é um absurdo. É para ficar na história do futebol. De uma maneira negativa, é óbvio. E eu vejo muitos torcedores de clubes rivais debochando. Tá vendo? Na vez de vocês estão chorando. Gente, quantas vezes na história o Flamengo foi prejudicado por arbitragem? É óbvio que o Flamengo já foi beneficiado com a arbitragem, erros de arbitragem. Agora, o Flamengo também já foi muito prejudicado. E aí eu tenho que ver torcedor rival e até mesmo alguns jornalistas, não do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro, debochando, entre aspas, da situação. Dizendo até que o Felipe Luiz, que nunca reclama de arbitragem, foi na coletiva reclamar de arbitragem, quando na verdade deveria reclamar dos erros dos jogadores do Flamengo, que perderam muitos gols. Concordo, falei até hoje no SBT. Acho sim que teve displicência, acho sim que teve um pouco de soberba, mas, gente, o placar de 2-1 foi feito por causa do erro da arbitragem. Não dá para não condicionar o resultado com a apresentação da arbitragem. Foi uma das piores arbitragens que eu já vi na história, com a presença de VAR. Isso me preocupa demais, demais. E se foi feito isso no Rio de Janeiro, será feito na Argentina, vocês podem ter certeza absoluta. E se não fosse a arbitragem, eu não estaria preocupado, porque bola por bola, o Flamengo joga muito mais bola que o Estudiantes, mas muito mais bola. O Flamengo amassou o Estudiantes. O Flamengo no primeiro tempo poderia ter feito 3, 4, sem nenhum problema. Mas, infelizmente, teve um pouco de soberba na minha concepção, na finalização de alguns atletas, sobretudo do Pedro, que em determinado lance tentou dar de letra. Libertadores não se brinca, Libertadores se joga, Libertadores é diferente. Libertadores tem esse tipo de situação que a gente podia observar ontem no Maracanã. Esses erros de arbitragem, porque para mim não é erro, é mau caratismo. É mau caratismo. Na minha concepção, parecia que o cara queria errar. Porque não tem como ele errar naquele lance do Gonzalo. Gente, o lance do Gonzalo Plata, para mim, ilustra muito bem, resume muito bem o que foi a arbitragem. Horrível, péssima. Péssima, péssima. Esse árbitro não deveria mais apitar um jogo de Libertadores. Mas ele é árbitro FIFA. É isso que me preocupa. É capaz até de ele apitar uma final de Libertadores, ser escolhido para apitar uma final de Libertadores, ser presenteado com isso. Na boa, gente, não dá para fazer nenhuma crítica ao time do Flamengo, a não ser essa, um pouco de soberba e displicência na hora de finalizar. Fora isso, plano de jogo perfeito, o Flamengo foi muito bem na parte defensiva, embora tenha tomado o gol de bola aérea, mas o gol não deveria acontecer por conta do erro de arbitragem. Acho que no ataque o Flamengo foi bem também, embora não tenha aproveitado melhor as oportunidades. O Varela hoje, para mim, é titular absoluto na lateral direita. Gente, não dá, de verdade. E você, torcedor rubro-negro, não deixe que algum rival deboche do Flamengo por conta dessa situação. Dizendo, tá vendo? Na vez de vocês chegou a hora de chorar. Gente, não deixe isso acontecer. Porque nós não podemos normalizar, não podemos romantizar, não podemos brincar com esse tipo de situação, porque isso é muito sério. Isso envolve paixão, isso envolve dinheiro, isso envolve muita coisa. Muita coisa. E se não fosse a arbitragem, eu não estaria nem um pouco preocupado no jogo da volta. De verdade, gente. Não é soberba, não é excesso de, enfim, confiança, não é isso. É porque o Flamengo chegou a um nível de maturidade técnica, tática e física que eu não vejo há muito tempo. Futebol por futebol, o Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. Mas o 2-1 me faz ter um pé atrás e, obviamente, a minha preocupação com a arbitragem eu não poderia deixar de mencionar. E vou ser sincero, ainda bem que eu não fiz live pós-jogo ou gravei vídeo por conta de outros trabalhos, obviamente. Infelizmente não pude dar a atenção que eu gostaria aqui no canal, mas por um lado foi até bom, porque eu fiquei tão nervoso ontem que eu poderia falar muita besteira aqui, depois me arrepender, meu advogado tem que trabalhar. Então,
ainda bem que agora, com uma cabeça mais fresca, mais tranquila, eu consegui pensar melhor no que falar aqui na frente das câmeras. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que domingo tem Flamengo e Vasco. No próximo vídeo a gente vai trazer informações sobre esse duelo. Casa cheia, mas não, pelo menos até o momento, não no lado do Vasco. Sabe por quê? Uma informação que eu trouxe aí recentemente, vou até pegar aqui no Twitter. Flamengo, mais de 50 mil ingressos vendidos para esse Flamengo e Vasco. Setor norte, que é o setor destinado à torcida do Flamengo, esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, esgotados. E o setor sul, que é o lado destinado à torcida vascaína, apenas 7 mil ingressos vendidos até o momento. Então, grande maioria rubro-negra no domingo no Maracanã. Mas no próximo vídeo a gente traz mais detalhes dessa situação. Valeu, galera! Beijo para vocês, tamo junto e fui! O técnico Felipe Luiz detonou a atuação da arbitragem após a vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, no Maracanã, na noite desta quinta-feira. Revoltado com o desempenho de Andrés Rojas, da Colômbia, o treinador rubro-negro pediu para que o árbitro não apite mais jogos da competição sul-americana. O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente futuramente. Nossos jogos? Deus o livre. Felipe Luiz também afirmou que o árbitro Andrés Rojas tentou roubar a cena na partida e acabou prejudicando o Flamengo. Segundo o treinador, a arbitragem deveria pedir desculpas pelo desempenho no jogo. Infelizmente, hoje, o árbitro quis ser protagonista do jogo. E quando isso acontece, ele apita desconcentrado, não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, faltas com cartões amarelos, uma arrogância e prepotência extremas com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. Essa arrogância do Sr. Andrés leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. O trabalho sendo prejudicado por um árbitro prejudicado. O que eu gostaria era de um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer, disse Felipe Luiz.